nojo! O quê, cara? É repelente de bruxa. Oi! Hoje a gente veio falar sobre o episódio 6 de Agatha Desde Sempre, Agatha All Along, que eu não sei vocês, mas eu estou obcecada. A gente pode pelo menos dizer que é um episódio de confirmação, né? Porque eu não sei pra que serviu aquele episódio, mas eu vou deixar a minha opinião pro final, que é pra dar um suspense, tá bom? Mas vem comigo que a gente vai passar pelas partes mais importantes da série e dar uma destrinchada. A gente já começa vendo o jovem, só que em situação diferente. Não é ele ali, sabe? É, na verdade, o William Kaplan, ele mesmo. Pois é, uma coisa que surpreendeu o total de 0 pessoas. A gente já tinha, quer dizer, a maioria de nós tínhamos essa teoria, né, de que era o William Kaplan. Inclusive, tem até a aparição do tio deles, pra vocês verem o quanto esse episódio tem a capacidade de entregar. E Tommy, esse era o velocista. O outro irmão podia ler mentes, nem falar e nem fazer nada. Como a gente já sabe, todos os episódios vão ter os títulos relacionados à balada e isso vai dar uma entregada assim, né? Sobre quem, o que vai acontecer no episódio. E esse em específico era Familiar by My Side, que quer dizer que é o familiar ao meu lado. Lembra quando a Agatha, ela meio que desdenhando mais de uma vez do jovem, chamou ele de pet? É meio que isso, que um familiar é quando uma bruxa tem meio que entidade pet pra ela, sabe? E aí essa entidade tá lá pra servir e também pra fazer companhia a essa bruxa. O Coven, sem saber quem era esse jovem, quem era esse adolescente, eles chamaram de familiar da Agatha. Tipo, você tá aqui pra servir a Agatha, então automaticamente você é um familiar. Começa com o bar mitzvah do William e tal, até que a gente vê que o William, ele gosta dessas coisas mais Wicca e tal, e por isso ele chamou a Lilia Calderu para ser uma leitora de mão no bar mitzvah dele. Só que nessa brincadeira dela ler a mão dele, o que aconteceu? A Lilia viu de verdade o que vai acontecer. Ela viu ele, na verdade, no caminho das bruxas. Então ela disse pra ele que ele teria 2 vidas, meio que uma vida partida em 2, uma coisa assim, que ela usou de referência pra poder dizer que ele vai de arrasta para outra pessoa vir. Um novo você. Não sei se a Lilia já sabia que seria o Billy, porque ela viu, tipo, muita coisa à frente. Mas eu acredito que ela não iria colocar o feitiço de sigilo se ela não achasse que fosse o Billy. Pois é, meu amor, ela colocou o feitiço de sigilo nele. Ela colocou. E não só isso, como a Marvel fez questão de jogar na nossa cara de que tinha sido ela o tempo todo. Vem comigo! A Marvel soltou um conjunto de cartas de tarô da edição da Agatha All Along, que a Agatha Desde Sempre. E nesse conjunto tem umas dicas do que vai acontecer na série. E fala pra mim quem é que leria cartas de tarô. Tem uma coisa muito interessante que todas as cartas têm, que é o feitiço de sigilo. Pois é, a Lilia, que é a bruxa da adivinhação, que está conectada diretamente com o tarô, que usou bastante dele. A gente segue o episódio já vendo que ele também não faz ideia de que ele está no corpo de uma outra pessoa. Ele não tem nem as lembranças do corpo, no caso do William Kaplan, como também não tem as lembranças de que ele é o filho da Wanda. A gente percebe também como foi a morte do William, né? A gente consegue ouvir o coração dele indo diminuindo as batidas, até que por uma fração de segundo volta, e aí a gente já sabe que é o Billy Maximoff e não mais o William Kaplan. Até porque essa cena acontece quando dá uma referência à WandaVision, onde a Wanda tá colocando os filhos pra dormir e eles desaparecem pra sempre. E ele dá boa noite ao irmão. Ele simplesmente já está no corpo do William. Então a gente fica na dúvida, será que ele foi pro primeiro corpo que ele encontrou, aproveitou a deixa e realmente quebrou as regras? Ou ele estava sob a magia do caos da Wanda, e a Wanda, que também tem esse negócio de piloto automático e tal, nem sequer compreendeu e nem sequer tem ideia de que seus próprios poderes criaram uma defesa em seus filhos, a ponto
dela enviar a alma deles para outros corpos sem saber. E aí tem uma cena bem importante, ele sendo levado, sendo resgatado. Só que é importante porque ele não tem nem lembrança do ex, ele não tem lembrança de nada, como ele também não sabe da vida do William. Então ele fica meio perdido, né? É onde a gente vê que ele começa a pesquisar sobre Wicca. Porque quando ele entra no quarto do William, tem várias referências a bruxas. Inclusive, dá pra fazer um vídeo só de referências. Se vocês quiserem mais referências históricas das bruxas, tipo, que eu posso achar no quarto do William, já se inscreve, já fica aqui. Enfim, comenta aqui embaixo se você tem interesse. Se ele também começa a pesquisar sobre a Wanda. Aí, depois disso, né, o Billy vai mostrar pro namorado. E o namorado dele é super disposto, tadinho. Ele vai... Só que ele fica perguntando, será que não é alien? Pra poder dar referência que pra população, o governo tá tipo, gente, calma, é só alienígena. Quando na verdade a gente tem umas bruxas, uns negócios assim. Ele vai no Reddit. Se você tá aqui, você sabe o que é o Reddit. Eu não te recomendo ir lá. E aí ele conhece uma pessoa no Reddit. Não façam isso. Vai encontrar essa pessoa, porque essa pessoa diz que tem informações sobre a época do Rex. Não façam isso. E quem é essa pessoa? Exatamente, o tio deles. Sem saber que é o tio dele, porque, né, ele tá em outro corpo e tal. Só que ele vai e fala tudo. Ele fala da Wanda, só que na visão dele. Ele não podia fazer nada que a Wanda não queria. Então ele recebe várias informações da época do Rex, da visão da população. É importantíssimo a gente lembrar disso. Ninguém podia se mexer, nem falar e nem fazer nada. Ele fala que a Wanda morreu e que o Visão foi embora. Ele só consegue convencer o namorado depois de contar pro namorado. Nem ele sabe quem ele é. Que ele morreu no acidente, mas que quando ele voltou, ele já não tinha mais nem lembrança do William que ele era. Eu morri naquela noite. E voltando ao fato dele ter encontrado o tio dele, só que agora como Ralph Bonner. O Bonner, no caso, ele conta tudo que ele se lembra. Inclusive, ele fala da Agatha pra ele. E é aí que o William, no caso o Billy, fica completamente obcecado, porque já que a Wanda morreu, teoricamente, e o Visão, quem sabe do Visão, não é mesmo? E aí ele ficou obcecado pela Agatha a um ponto que ele realmente não tava brincando quando ele falou que ele sabe muito da Agatha numa quantidade exorbitante. Lembrando que a Agatha tem, tipo, para mais de 400 anos de vida na Terra. Eu posso até fazer um vídeo da Agatha, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Inclusive, quando ele descobre que a Agatha foi a única sobrevivente do Caminho das Bruxas, é aí que ninguém segura o Billy, porque ele vai atrás. E é assim que ele conhece a Agatha. Só que o engraçado desse episódio é que você conseguia ver a versão do Billy e a versão da Agatha, que tá lá no primeiro episódio, e são coisas tão diferentes. Se a Agatha soubesse o quão humilhada ela tava, ela ia estar muito mais puta. Tanto que tem um momento que ele tá com um caderninho de feitiços dele, e aí ele vai atrás da Agatha, só que ele tem um feitiço específico lá, uma frase diferente da frase que ele fala pra Agatha. E a diferença dessas duas frases é que uma fala, com essa voz, você ficará liberta. E na que ele disse, com a minha voz você ficará liberta. Isso já mostra a proximidade de poder que ele tem com o poder da mãe dele. Eu já acho que prova uma associação com o Mephisto. Ele manda todas as outras bruxas de arrasta, só que sem querer. Outra coisa que acontece sem querer, os poderes da Wanda de sugar o poder da outra pessoa. A gente sabe se é sem querer o tempo todo? Não, mas eu aposto nisso. Ele começa a brigar com a Wanda e a Wanda, tipo, você é muito hipócrita, amado. Você acabou de mandar um monte de bruxa e de arrasta pra cima, você substituiu o corpo de outra pessoa e é de mim que você vai falar? E aí os dois decidem caminhar, que tem que caminhar juntos. Só que ele deixa bem claro que ele não confia nela. A gata dá risada e segue e vai embora. E ele ainda fala, olha, eu não sou tão bonzinho assim não. Se você tem alguma teoria, se você achar a teoria mais louca, comenta aqui embaixo. Só pra eu me provar que tô ficando maluca, porque não é possível. Tchau!